A poesia está mais próxima da verdade vital do que a história. A direção na qual a educação inicia um homem determinará sua vida futura. O começo é a parte mais importante do trabalho. Quanto mais os prazeres do corpo se desvanecem, maior para mim é o prazer e o encanto com a conversação. A democracia é uma forma encantadora de governo, cheia de variedade e desordem, e dispensa uma espécie de igualdade para iguais e desiguais. Muitos homens são amados por seus inimigos e odiados por seus amigos, e são amigos de seus inimigos e inimigos de seus amigos. Se pode dizer com propriedade que um homem ama alguma coisa, deve ficar claro que ele sente afeição por ela como um todo, e não uma parte dela com exclusão do resto. Até que os filósofos sejam reis, ou até que os reis e príncipes deste mundo tenham o espírito e o poder da filosofia, e até que a grandeza política e a sabedoria se encontrem, e até que a natureza dos plebeus que perseguem uma até a exclusão da outra seja forçada a se retirar, as cidades nunca se livrarão dos seus males, não, nem a raça humana, segundo creio. Só então este nosso estado terá uma possibilidade de vida e contemplar a luz do dia. Nas coisas que sabemos, todos confiarão em nós, e podemos fazer o que quisermos, e ninguém vai querer interferir conosco, e somos livres e senhores dos outros, e essas coisas serão realmente nossas, pois as transformaremos em nosso bem. Os olhos são as janelas da alma. Nenhum mal pode acontecer a um homem bom, nem em vida nem depois da morte. Pois todo bem e mal, seja no corpo ou na natureza humana, se origina na alma e transborda dela, como da cabeça para os olhos. Em cada um de nós, mesmo naqueles que parecem mais comedidos, existem desejos terríveis por seu caráter selvagem e sem leis, e que se deixam revelar pelos sonhos. Deus não é o autor de todas as coisas, mas somente do bem. Se você for sábio, todos os homens serão seus amigos e parentes, pois você será útil e bom, mas se você não for sábio, nem pai, nem mãe, nem parentes, nem ninguém mais será seu amigo. Todo conhecimento, quando separado da justiça e da virtude, é visto como astúcia e não como sabedoria. Quando o tirano se livrou de inimigos estrangeiros por conquista ou tratado, e não há nada a temer deles, então ele está sempre provocando uma guerra ou outra, para que o povo possa exigir um líder. O grande erro de nossos dias no tratamento do corpo humano é que os médicos separam a alma do corpo. Os amigos têm tudo em comum. Os bons são como os outros e amigos uns dos outros, e os maus, como se costuma dizer deles, nunca estão em unidade uns com os outros ou consigo mesmos, mas são apaixonados e inquietos, e o que está em desacordo e inimizade consigo mesmo provavelmente não está em união ou harmonia com qualquer outra coisa. As palavras falsas não são apenas más em si mesmas, mas infectam a alma com o mal. O treinamento musical é um instrumento mais potente do que qualquer outro, porque o ritmo e a harmonia encontram seu caminho nos lugares mais íntimos da alma. O homem que descobre que no curso de sua vida cometeu muitos erros muitas vezes acorda à noite aterrorizado, como uma criança em um pesadelo, e sua vida está cheia de pressentimentos, mas o homem que não está consciente de nenhum erro está cheio de alegria e esperança. O povo sempre tem algum campeão que eles colocam sobre eles e nutrem a grandeza. Esta e nenhuma outra é a raiz da qual brota um tirano. Quando ele aparece pela primeira vez, ele é um protetor. Você não pode conceber os muitos sem um.
O semelhante não é amigo do semelhante na medida em que é semelhante. Ainda assim, o bom pode ser amigo do bom na medida em que ele é bom. Você não deve tentar curar os olhos sem a cabeça, ou a cabeça sem os olhos. Assim também não deve tentar curar o corpo sem a alma. A riqueza é a mãe do luxo e da indolência, e a pobreza da mesquinhez e da maldade, e ambas do descontentamento. Por necessidade, os mais parecidos estão mais cheios de inveja, contenda e ódio uns pelos outros, e os mais diferentes de amizade. Pois o pobre é obrigado a ser amigo do rico, e o fraco precisa da ajuda do forte, e o doente do médico. Todo aquele que não sabe tem que amar e cortejar aquele que sabe. A loucura do amor é a maior das bênçãos do céu. Ou nunca, ou muito raramente, as ações tranquilas da vida parecem ser melhores do que as rápidas e enérgicas. Alguns têm coragem nos prazeres, outros nas dores, alguns em desejos, e alguns em medos, e alguns são covardes nas mesmas condições. A beleza é certamente uma coisa macia, suave e escorregadia, e, portanto, de uma natureza que facilmente desliza e permeia nossas almas. Quando alguma coisa está na presença do mal, mas ainda não é mal, a presença do bem desperta o desejo do bem nessa coisa, mas a presença do mal, que torna uma coisa má, tira o desejo e a amizade do bem, pois o que antes era bom e mal agora se tornou apenas mal, e o bem não tem amizade com o mal. Eu não gostaria de dizer que qualquer tipo de conhecimento não deve ser aprendido, pois todo conhecimento parece ser um bem. Satisfaz-me não ser alguém maldoso, nem remisso demais, conhecedor, se mostre da justiça, guardadora, das cidades, de espírito sadio. Não lhe farei censuras. De criticar não gosto. A geração dos tolos é infinita. A sabedoria sempre torna os homens afortunados, pois pela sabedoria nenhum homem jamais poderia errar e, portanto, ele deve agir corretamente e ter sucesso, ou sua sabedoria não seria mais sabedoria. Aqueles que têm conhecimento são mais confiantes do que aqueles que não têm conhecimento, e ficam mais confiantes depois de aprenderem do que antes. O uso errado de uma coisa é muito pior do que o não uso. Todos os que fazem coisas más e desonrosas fazem-nas contra a sua vontade. O excesso de liberdade, seja do Estado ou dos indivíduos, parece apenas se transformar em excesso de escravidão. A prisão da luxúria é exatamente aquela da qual a alma fecha as portas para si mesma, pois cada ato de indulgência é o disparo de um novo raio. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A verdadeira tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Parece ser o mais ignorante aquele que mais confia em sua inteligência. Um trabalho bem começado está pela metade. Se um homem perfeitamente justo viesse à terra, ele encontraria tanta oposição que seria preso, injuriado, açoitado e crucificado por aqueles que, embora fossem extremamente ímpios, ainda assim passariam por homens justos. Para um homem cheio de perguntas, não dê nenhuma resposta. Seria melhor para mim que multidões de homens discordassem de mim, em vez de que eu, sendo um, estivesse em desacordo comigo mesmo. A penalidade mais pesada por recusar-se a governar é ser governado por alguém inferior a você. Todo o ouro da terra e debaixo da terra não alcança o valor da virtude. Na descrição do vídeo você encontra um link para um conteúdo transformador.
Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais reflexões como essas de diversos autores. Até a próxima!